comigo em Tiago, capítulo 4, verso 2. Verso 2. Antes de ler, eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor Deus, e buscamos a Tua face. Deus, e ouvimos a Tua palavra, Deus, queremos aprender com ela, porque o Senhor é aquele que nos ensina todos os dias, nos desafia todos os dias, Pai, a estar num lugar diferente diante do Senhor. E o Senhor é a nossa estatura, Senhor Deus, do homem perfeito. Deus, e que estamos nesse projeto, Senhor Deus, para desenvolver as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade para conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Está escrito em Tiago, capítulo 4, cobiçais e nada o quê? Tendes. Matai, quem aqui não mata, né? Em nome de Jesus, né? Mas está dizendo aqui, matai e invejai, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedes. Verso 3. Pedes e não recebeis, porque pedes o quê? Mal. Para que, esbanjardes em vossos prazeres. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Tiago, capítulo 4, 2 e 3? Primeira coisa, ele está dizendo que nós lutamos para ter algumas coisas, mas não temos porque não sabemos o que? Pedir. E quando a gente se atreve a pedir, a gente pede mal. E ele está dizendo que se é assim, nós não teremos aquilo que estamos almejando diante do Senhor. Porque antes de fazer o nosso pedido, nós temos que colocar diante do Senhor nossas motivações. Por que eu quero um carro novo? Por que eu quero uma casa nova? Por que eu quero um grupo familiar na minha casa? Por que eu quero mudar de nível espiritual? Por que eu quero fazer mais uma faculdade? Qual é o verdadeiro motivo? Antes de você pedir o que, você tem que falar para o Senhor o como você está. Primeiro você tem que abrir a sua alma para Ele, para que Ele possa medir as suas motivações, porque muitas vezes nós pedimos coisas para o nosso próprio o quê? Prazer. E se for para o nosso próprio prazer somente, isso pode nos fazer mal. Eu quero uma casa na praia. Qual é o motivo? Porque o sonho da minha vida é ter um lugar para descansar e ali fazer umas coisas, né? Chamar os amigos, os familiares e dividir. Mas no momento em que todo final de semana sua casa de praia rouba você de estar na presença, esse pedido veio para o seu bem ou para o seu mal? Aí você chama os amigos, todos os amigos vão para lá e de repente você, antes não servia nenhuma bebida alcoólica, mas agora você serve. Então muitas vezes nós pedimos determinadas coisas e não pesamos o motivo por qual está atrás dos nossos pedidos. E nós sabemos que quando estamos diante do Senhor precisamos entender o motivo dos nossos corações, porque o Senhor pesa os motivos humanos. Porque o projeto do homem vai bem, mas se vai dar fim ou não depende do Senhor Todo-Poderoso. Todos creem nisso? Amém? Quero que você também pense que no momento em que nós pesamos o nosso coração para saber qual a motivação que está por trás daquilo que estamos pedindo, galgando. Então, por exemplo, eu pedi ao meu Senhor que eu gostaria de terminar o meu mestrado. Queria fazer o mestrado. Mas ir na igreja porque eu tenho mestrado? Não, pelo contrário. Sou curiosa, gosto de aprender e porque eu tenho uma dívida. Uma dívida mesmo. Quando eu trabalhava em São Francisco do Conde, você vê que as coisas da minha vida, elas é como se fosse uma pinça. Faz uma pincelada e depois, aí um tempo, as coisas começam a andar a partir daquela pincelada. No momento em que fui levar o Israel no posto de saúde, lá no Caípe de Baixo, que era no município de São Francisco do Conde, que eu trabalhava na rede de educação lá como neuropsicólogo, fui passando e tinha um senhor no ponto de ônibus. O povo vive falando para mim, mas eu sou ousada mesmo, às vezes eu faço essas coisas malucas.
Aí eu parei no ponto de ônibus e perguntei para a pessoa, você está indo para São Francisco ou para Salvador? Estou indo para São Francisco, no hospital. Aí eu perguntei, você quer uma carona? Ele espantou, né? Porque uma mulher dando carona para o outro, no ponto de ônibus. Mas eu senti paz em fazer isso, tá? Aí, no momento em que ele entrou, a gente começou conversando, porque São Francisco do Conde é assim, é umas ilhas. Caípe até no centro leva 15, 20 minutos para você chegar, que é muito longe. Nessa ida e nessa conversa, eu começando a puxar a língua dele, ele me disse, ele tinha 32 anos, ele estava na educação de jovens adultos durante 3 anos, tentando ler e escrever e não conseguia. E ele falando, olha, eu começo, vou, mas de repente o negócio não vai. Tem 3 anos que eu estou na escola, não consigo ler nem escrever. Esse é um dado triste? Muito triste. Muito triste. E eu incentivando ele novamente, não desista. Aí ele conversando comigo, olha, só para você ter uma ideia, eu sei que o caminho da escola ainda é o caminho mais rápido de trazer prosperidade para minha casa. Então eu consegui tirar a carteira de motorista, e depois eu consegui tirar a carteira D, para ver se eu consegui um emprego melhor, né, com carteira D, que é dirigir caminhões, e como lá tem a Petrobras, né, então ele queria um trabalho ali. E ele falando comigo, eu fiz um curso de torneiro mecânico, fui muito bem nas aulas práticas. Quando chegou na hora de fazer a prova, quem disse? Eu não sabia o que estavam perguntando. E nem sabia como responder. Então eu perdi na prova, mesmo indo muito bem na parte prática. Gente, ouvir isso é muito injusto com esse homem, sim ou não? Não é um homem vagabundo, não é um homem que não está nem aí, não, é um homem esforçado, querendo, mas ele vai para a escola e a escola não tem a resposta para ele. Isso mexeu comigo profundamente, porque eu tenho um pai que tem dislexia, ele também não sabe ler e escrever, e também foi muitas vezes na escola buscar o ensino e não conseguiu aprender. Então, qual é o motivo pelo qual eu faço hoje mestrado? Não, eu faço mestrado hoje porque eu quero contribuir no processo de alfabetização de adultos. Porque não é possível nós termos no Brasil 10 milhões de analfabetos. Com tanta tecnologia, com tanta metodologia, não se justifica. Vocês concordam comigo? Então, o meu motivo de fazer é para aprender, é para entender. Isso me motiva, isso me move. Então, eu fui para a universidade, fui na UNEB, fui fazer 2 disciplinas como aluno especial. Eu fui lá para entender. Aí, a primeira disciplina que eu fiz foi matemática. Eu preciso entender o que os cabeças pensantes estão trazendo de metodologia ou, né, de formas para o aprendizado para o adulto, para poder fazer conta. E eu fiquei triste, porque não tem nada de prático. É só filosofia. Usa filosofia na matemática. Não é possível isso. Etnomatemática. Eu falei, caramba. E eu vi que ali, no lugar onde os professores vão buscar ajuda para poder se aperfeiçoar na sua metodologia, eles também não têm. Aí eu fiz a segunda disciplina, que é o desenvolvimento cognitivo para leitura e escrita. Eu preciso entender o que os professores hoje estão recebendo para poder ajudar no seu método de alfabetização. Porque eu fiz lá no setor do mestrado para jovens e adultos. E quando eu saí de lá, eu vi que a resposta também não estava lá. Isso está te movendo. Então, quando eu coloco todo ano lá um alvo meu para fazer o mestrado, estou dividindo para vocês os motivos. Agora, vocês acham que os meus motivos são nobres ou não? Sim. Você acha que meu pai vai me resistir em relação a isso? Não, ele vai abrir portas.
para que eu consiga fazer o que eu estou propondo. Porque eu não estou pensando só em mim, eu estou só pensando em mim só porque eu tenho mestrado, um título. Não, eu estou pensando na minha comunidade. Por que eu estou pensando na minha comunidade? Porque eu já recebi muito, inclusive financeiramente, dentro da minha profissão. Então eu preciso doar um pouco mais de mim para o outro. Esse é o motivo. E quando nós colocamos o motivo correto diante do Senhor, você vê claramente que as portas não se fecham. Quem aqui tem bons motivos para fazer bons pedidos diante do Senhor? É isso, não tem jeito. E conforme diz aqui em Romanos capítulo 12, por favor, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como de que forma? Sacrifício? Quem é o sacrifício vivo aqui? Levanta a mão. Quem é que é doação para o Senhor? Fala assim, eu sou o sacrifício vivo. Não é morto, não. Vivo. E santo e agradável a quem? Tem como Deus resistir sua oração? Se você é um homem e uma mulher que se tornou um sacrifício vivo, separado porque você é santo, e por isso você é agradável diante de Deus. Quem aqui exala um perfume agradável a Deus? Então Deus não vai te resistir. É isso que nós temos que pensar. Outra coisa, eu quero que vocês abram agora em Lucas capítulo 10, verso 19. Enquanto isso, vamos recapitular. Eu e você não pedimos, por isso não temos. E quando pedimos amar. Mas aprendemos que renovando a nossa mente, mudando as nossas motivações, quando as minhas motivações elas são boas nos meus pedidos, Deus não vai me resistir. Por quê? Porque eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, como eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável, olha o que vai acontecer comigo aqui em Lucas capítulo 10, verso 19. Eis aí vos dei o quê? Mas fala bem alto. Deu o quê? Autoridade. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará o quê? Quem é protegido aqui em nome de Jesus? Se você aprendeu a pedir, porque você sabe das escrituras diz, batei e abri-se-vos. Você já aprendeu a pedir, já moveu as suas motivações, já entendeu que você é um sacrifício vivo, santo e agradável. E agora você está se lembrando novamente de que você tem toda a autoridade. Bate no peito e fala assim, eu sou a autoridade. Fala para o teu irmão, eu sou a autoridade. Cuidado comigo. Não é não? Vai falar alguma besteira para mim sem causa? Olhe lá, eu sou autor. Mas uma autoridade que aprendeu a lavar os pés uns dos outros. Não a autoridade vinda do mundo, aquele que manda e todo mundo cala, não. A autoridade porque nós temos poder do Altíssimo. Quem tem boca santa aqui? Amém. E quando nós temos essa boca santa, o Senhor nos leva para um lugar onde nós podemos falar no nome dEle. Cadê aqui? Deixa eu achar onde está. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios 5, verso 20.
De sorte que somos o que, igreja? O que o embaixador faz? Representa o quê? Uma nação ou uma organização. O embaixador fala no nome de uma instituição, fala no nome de um país. Você é o embaixador de Cristo que fala em nome do reino dos céus. Então, você já entendeu que você precisa medir o que você pede? Você já entendeu que muitas vezes você não tem porque não pede, e quando pede, pede mal? Mas você agora está entendendo que você é um sacrifício vivo, santo e agradável. E que o Senhor colocou sobre você autoridade. E se o Senhor colocou autoridade sobre você, Ele te chama para ser um embaixador. Olha o que diz essas escrituras. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então aqui a palavra está dizendo que você se tornou embaixador, que fala no nome de Cristo. E se você fala no nome de Cristo, você também tem poder e autoridade que Ele te deu. Então, se eu tenho poder e autoridade, agora o Senhor vai te levar para um lugar para te ensinar como levantar um milagre. Quem quer aprender a levantar milagres? Abra comigo agora em Ezequiel 37. 37, verso 1. Quem é embaixador aqui? Levanta a mão. Então, se você é embaixador, essa palavra é para quem? Então, bate no peito e fala assim: é para mim. Que sou embaixador de Cristo, municiado de autoridade. O Senhor não te chamou para ser cauda, o Senhor te chamou para ser cabeça, autoridade. Aonde você for, o reino chega com você. Você precisa entender isso. E diz aqui em Ezequiel 37, verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Feche os seus olhos onde você está. Senhor, eu sinto que essa palavra é sobre nós, Pai. O Senhor, o Espírito do Senhor vai nos levar a estar diante de um vale de ossos secos, a estar diante de pessoas que vão viver a morte, que vão viver a enfermidade, que vão viver a confusão de alma. Senhor, e o Senhor vai nos levar a este vale. Deus, mas nos ensina a olhar para este vale, não olhando para o que é natural, mas aquilo que é natural seja o Senhor vivificado, Pai, para que possamos ver o sobrenatural, para que possamos entender quem nós somos diante deste vale, de como o Senhor nos tirou para colocar diante deste vale que impera a morte, a destruição, onde o diabo coloca cadeia, onde o diabo coloca prisões, mas o Espírito do Senhor nos ungiu para pregar boas novas. Senhor, abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Diz aqui em Ezequiel 37, verso 1:
veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor. Não é o espírito de nenhum espírito ruim, é o Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2. E me fez andar em redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam de que forma? Vocês acham que no momento que você abrir a porta da sua casa e que seus vizinhos começarem a vir para a sua reunião de oração, eles vão chegar lá de barriguinha cheia ou famintos pelo sobrenatural de Deus? Famintos. Eles vão vir buscar alimento sólido, eles vão vir buscar oração de poder, eles vão vir buscar milagres. E você está sendo chamado pelo Senhor para estar no meio de um vale de ossos, o quê? Mas você tem poder para transformar esses ossos? Sim ou não, igreja? Sim, você tem. E diz as Escrituras que eles estavam na superfície do vale e estavam de que forma esses ossos? Não é só sequíssimos. Não havia mais pele, não havia mais tutano, não havia nada. Estava só ossos porosos ali no meio daquele vale. Aqui no verso 3. Então me perguntou filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi o quê? Senhor, tu sabes. Ninguém quer se comprometer com esse negócio. Porque na hora que você fala assim, sim, poderão reviver esses ossos, então o Senhor fala, faça. Não foi assim que Jesus fez com a multidão que estava lá com ele? Senhor, olha, a multidão já está desfalecida. Manda essa multidão embora. Porque senão eles vão ficar no meio do caminho e vão morrer de fome. É o que o Senhor disse para eles? Dai vocês a eles de comer. Eles, coma. Nós não temos nem para nós mesmos, para que todos nós possamos comer e ficarmos fartos. Como é que nós vamos dar para essa multidão? E Jesus chega para o povo, para os discípulos e diz, o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2. Se ele tivesse falado assim, nós temos leite de cabra, o Senhor tinha dividido o leite de cabra? Sim. Se tivesse tâmaras, o Senhor tinha dividido as tâmaras? Sim. Porque o Senhor vai dividir o que você tem, segundo a sua fé. E eu estou aqui para estimular você a ter muita fé. Porque quanto mais fé você tiver, mais você vai ver milagres nesse vale de ossos. Então eles têm que se comprometer, mas aqui quem vai se comprometer em nome de Jesus? Aleluia. Né? Ninguém aqui tem medo de vale de ossos secos? E então o profeta responde ao Senhor, Senhor Deus, tu sabes. Humanamente tem como um câncer de metástase retroceder? Não, mas tu sabes. Senhor, existem algumas paraplegias que não mudam mais, mas tu sabes. Interessante, hoje à noite, hoje de manhã eu tive um sonho e vi uma pessoa, e o nome dessa pessoa, num sonho, ouvia-se uma voz chamada Gil. E eu profetizava sobre esse Gil. Eu falei, gente, esse Gil vai aparecer na minha vida essa semana. Não sei quem é, mas vai ser um vale de ossos secos.
Porque se o Senhor já me deu o nome dessa pessoa, e eu fui para o celular procurar. Porque foi tão nítido. E eu sei que vai ser uma pessoa em que o Senhor vai me usar para promover um milagre. Porque eu sei que o Senhor está me levando para o vale de ossos secos. Então o profeta chega para o Senhor e fala: Senhor, tu sabes, olha no verso 4. Dize-me ele, né? Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Muitas vezes pedimos e não temos, porque não sabemos como pedir. E nós precisamos compreender que eu, como embaixatriz, né? Embaixatriz de Cristo, eu tenho autoridade. Só que a primeira coisa que nós precisamos aprender é ligar a palavra de Deus ao problema que precisa ser resolvido. Se a pessoa está na minha frente com metástase, eu tenho que dizer a palavra à pessoa, eu tenho que dizer a palavra no câncer. A palavra no câncer. Quem é que está destruindo aquele corpo? O câncer. O que compõe o câncer? São células cancerígenas. É tão interessante isso. Você sabe que todo mundo produz células cancerígenas. Eu não produzo, todo mundo aqui produz. Só que nós temos um sistema, é igual sistema de qualidade. Você trabalha numa fábrica de sapatos, aí você faz um monte de sapato, mas sempre fica alguém revisando, porque o sapato que não estiver dentro do padrão, ele será retirado. Não é assim? Você está ali lavando um monte de laranjas, de repente você vê uma laranja disforme ou que não é compatível com o tamanho, você vai lá, cata aquela laranja e tira fora. Todo mundo produz células cancerígenas. Só que o nosso sistema imunológico, quando aparece uma célula de mutação, logo ele identifica essa célula e ele a destrói. Ele a destrói. Então, quem tem câncer, porque tem um prejuízo no sistema imunológico. Se você está com uma pessoa com câncer na sua frente, você deve profetizar sobre o câncer, que são as células modificadas, ou você tem que profetizar sobre o sistema imunológico? Sistema imunológico. Ouça a voz do Senhor. Isso eu estou trazendo, dando para vocês um miudinho de algo que vai acontecer na sua frente. Você vai ver um milagre acontecer, porque você vai fazer isso com autoridade. Sistema imunológico. Ouça a voz do Senhor. Porque na hora que você ligar a voz do Senhor, você vai ver que há um processo ali. Veja o que está escrito aqui no verso 5. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Deus podia ter feito isso sozinho? Por que ele usou o profeta? Deus podia fazer um milagre sozinho daquela pessoa lá na sua casa sem que você tivesse nenhuma interferência? Deus podia fazer? Podia. Mas o Senhor está chamando você porque você é embaixador. Ele escolheu você para representá-lo. Bate no peito e fala assim: eu sou honrada por isso. Sou honrada por isso. No momento em que você entendeu isso, então você vai ali
e você vai profetizar dizendo: assim diz o Deus, assim diz o Senhor Deus a este sistema imunológico. Agora ali ele diz, ó: eis que farei entrar o Espírito em vós e viver. Ali ele está dizendo o projeto todo. Mas daqui a pouco você vai ver que ele vai mostrar e vai dividir o processo em etapas. Então ali diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. É o Espírito que move. Na hora que você diz assim, ó: eis que eu envio o anjo à cabeceira da cama de fulano de tal, que está na ala tal, no quarto tal, e fala o nome daquela pessoa. O anjo obedece ou não? Sim. Por isso que você tem que ter autoridade e saber quem você é. Então, ele falou por completo e diz: ó, o Espírito vai fazer um milagre. E esses ossos vão voltar a viver. Vocês acham que é os ossos ou os ossos que vão compor um corpo? É os ossos que vão compor um. Verso 6. Agora começa o processo. Porém, tendões sobre vós. A palavra do Senhor foi diretamente aos ossos. Sim ou não? E diz então a palavra que o Espírito do Senhor é que vai fazer o milagre. E você é somente um canal, você é um embaixador, com autoridade, está falando no nome do Senhor. Então ali o Filho do Homem está falando agora no nome do Senhor, dizendo o que o Senhor vai fazer. E então ele diz: porém tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o... A pessoa está na sua frente com câncer. Você vai profetizar, dizer: sistema imunológico, ouça a voz do Senhor. Aí você vai dizer para o sistema imunológico o que ele vai fazer. Corra por todo o corpo, identifique toda a célula cancerígena e destrua. Limpe. E eu ordeno agora a célula cancerígena que tem força, seja tu destruída. Perca a sua fonte. Não seja mais alimentada. Morra de fome. Porque é isso que acontece. A quimioterapia faz isso. Ela bloqueia a célula para que ela não se alimente. Então ela começa o quê? Morrer. Só que nós temos algo muito mais poderoso que a quimioterapia. Se diz o Espírito do Senhor. E ali o Senhor dá para ele todos os passo a passo. Verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um movimento. E de repente o movimento começou. Os ossinhos começaram o quê? A tremer. Só que no lugar onde tinha muitos ossos, significa que morreram muitas pessoas ali. E ali a chuva veio, levou uma parte do osso para 2 metros à frente, o outro 1 metro atrás. A cabeça estava aqui, o joelho do outro estava por lá. O osso do joelho. Mas quando se ouviu o barulho, digo a vocês, foi pavoroso ver o negócio. Vocês concordam comigo? Sim. Imagine você em frente a um cemitério. Você vê um monte de osso. E ali o Senhor manda você orar. E de repente esse osso começa a pular de um lado para o outro. Adivinha o que vai acontecer com você que está em frente ao cemitério? Vai dar no... Então o profeta foi corajoso? Porque às vezes a gente não se
coloca no lugar do outro. Mas ele foi corajoso. Não sei se eu daria conta dessa história, entendeu? Mas toda vez que nós profetizarmos, vai haver ruído. E às vezes o ruído pode ser pior do que melhor. Exemplo, a vizinha foi na sua casa, você orou, você ligou o sistema imunológico à voz do Senhor, você ordenou que ele fizesse o que precisava fazer. Na semana que vem ela vem mais ruim do que a da semana passada. É o ruído? Você está orando para o filho de alguém que está nas drogas. E você profetiza, liga aquela pessoa, a voz do Senhor, ordena aos espíritos que solte aquela criança, aquele adulto. De repente a mulher chega na outra quarta-feira, na outra terça-feira, não sei, na quinta-feira, e diz: pastora, que o povo começa a chamar você de pastor, viu? Você acredita que meu filho ficou pior essa semana? E aí você falou o que para ela? Isso é sinal de que já se ouve um barulho, um ruído. E quando o ruído começa a acontecer, o diabo sabe que se você continuar, o milagre vai acontecer. E ele sabe disso. Mas aí ele vai fazer um ruído para você desistir. Fala, vixe, ficou pior. Orei para o marido que já não estava bebendo, e a semana passada ele bebeu a semana toda e chegou bêbado e quis quebrar a porta. Nessa hora você olha para a pessoa e fala: olha para mim. Olha nos meus olhos, porque ela vai vir com medo para você, sim ou não? E com a fé enfraquece? Mas você vai olhar no olho da pessoa e vai dizer: ouça bem, isso é apenas um ruído. É sinal de que o diabo já começou a ficar desesperado. É sinal de que ele vai perder esse marido, vai perder esse filho, vai perder essa mulher com câncer. Ele vai perder. Sabe por quê? Porque aqui tem profeta que não fala no nome próprio, mas fala no nome do Senhor. Isso, pode passar no Senhor, porque é verdade. É isso que vai acontecer. Mas eu estou explicando para vocês porque eu e o bispo, nós já vivemos isso muitas vezes. Porque o problema é quando nós estamos prestes a pular um monte, os ruídos vêm para nos abalar e abalar as pessoas que estão perto de nós. Mas o profeta não correu, o profeta não se abalou, viu a bagunça, viu o ruído, viu o pescoço para cá. Não, eu fico pensando, gente, os ossos do pescoço são muitos. Mas cada um encontrou de novo o seu código genético. E o ruído começou, agora no verso 8. Olhei e eis que havia tendões agora sobre eles. Então de repente houve um ruído, um barulho, mas ele continuou ali com fé, esperando. E de repente ele viu uma cabeça que vira para cá, uma cabeça que vira para lá, um pé que vem para cá, outro pé que vai para lá. E de repente os corpos começaram a se formar. Mas aí não é hora de parar a profetizar sobre aquele que está doente, sobre aquele que é o seu alvo de oração. Porque o processo só está no meio. Então olhei e eis que havia tendões sobre eles. Ou seja, já começou a criar tendões sobre os ossos. E os tendões falam de sensibilidade. Quer dizer, já estava sendo dado para aqueles ossos capacidade de sentir. Sem carne. Mas com sensibilidade, tendões. E eles cresceram, logo depois, e cresceram sobre os tendões o quê? As carnes. E se estendeu a pele. Gente, você já viu cadáver descascado sem pele? Eu já vi dentro da sala de anatomia. É danado de feio. É feio ver o esqueleto. Mais feio é ver o esqueleto com carne, nervo, sem pele. E o profeta olhou para aquilo tudo. E então
mas não havia neles o quê? O ruído já começou a dizer que a obra já começou a acontecer. Mas ela chegou até o fim? Não. Se o profeta tivesse parado ali, os mesmos corpos estariam mortos de novo e entrariam em estado de decomposição de novo. Mas então, olha só o que acontece aqui no verso 9. Então ele me disse, profetiza de novo, está vendo, por etapas. Primeiro profetiza o osso, para que o osso ouça a palavra. Depois que o osso ouviu a palavra, ele começou a cumprir a ordem do Senhor. E então a carne, o nervo veio, a carne veio, a pele veio, mas o corpo estava pronto, mas o corpo ainda estava o quê? Sem espírito. E aqui é um pulo do gato. Muitas vezes a pessoa vai chegar até você buscando cura, mas ela ainda não recebeu também o Espírito Santo. Não adianta ela vir e receber somente a cura, porque ela vai continuar o quê? Morta. Mas junto com a cura, junto com o milagre, junto com o sobrenatural, o Espírito precisa entrar em todas as pessoas que entrarem na sua casa. E você vai profetizar, eu e a minha casa, não é só meus filhos, não, é eu e todos que entram na minha casa servirão ao Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. E então se profetizou aqui no verso 9. Então ele me diz. Ele quem que me diz? O Senhor, ele está te ajudando na obra. Porque você é um embaixador. Profetiza agora ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Não é assim diz o Senhor de Paula ao Espírito. Não é assim que diz o Senhor, a senhora Cleudia ao Espírito. Não! Nós não falamos no nosso nome, nós falamos no nome de Cristo. E então ele ensinou o profeta como fazer e diz, ó filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, porque nenhuma palavra que sai da boca de Deus vai e volta vazia. Não foi o profeta que disse, mas foi o profeta que abriu a boca, que é a boca de Deus para aquelas pessoas. É a boca de Deus. E então assim diz o Senhor Deus, vem. Quem tem poder sobre o Espírito Santo? Deus. Quem nos doou o Espírito Santo? Jesus doou o Espírito Santo. Ele diz para os discípulos, vão para Jerusalém e ficai lá, porque vós sereis revestidos de quê? De poder. E então profetizarão no meu nome. Quantos já têm o poder do Espírito Santo aqui? Então diz as Escrituras, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes, para que vivam. O que você vai fazer na sua casa quando abrir um grupo de oração? Você vai dizer, abrir tua boca e vai dizer, assim diz o Senhor. Aleluia. Espírito dos quatro cantos, venham neste. Vocês vão ver batismo do Espírito Santo, vocês vão ver renovação de línguas, vocês vão ver milagre, vocês vão ver o poder caindo. Por quê? Porque chegou o tempo de profetizar a vida e a vida em abundância. Quantos creem nisso? Verso 10, para a gente terminar. Profetizei como ele me ordenara. Como a Cleudia está ordenando? Sou eu que estou te ensinando ou é a palavra que está te ensinando? Eu só estou sendo boca de Deus. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo que... Quem estão aqui? Quem está aqui? Quem está aqui já com vontade de ver
exército numeroso aqui. Quem está aqui? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Oh, Senhor. Aleluia. Fecha os seus olhos e começa a entrar agora no Espírito, assim como o Senhor levou o profeta. Você sabe que hoje tem aqui na sua vida, tem algo, não só que você quer fazer na vida de outras pessoas, mas você quer fazer também na sua vida. Hoje nós vamos começar a mover esses ossos nos céus.